Mas nesse mesmo entusiasmo a gente vai ter a honra, o prazer, a alegria de receber aqui o grande homem de Deus que me inspira, nosso pastor nacional, líder da juventude, pastor Samuel do Amor. Será que você pode aplaudir a Deus agradecendo? Alô, Adevec Taquara, quem está feliz com Jesus, dá um grito! Glória a Deus! Eu sei que foi meio forçado o aplauso que você deu para mim. Ah, Samuel está aqui, mas amém, eu recebo. Brincadeira, obrigado Gabriel, obrigado pastor Silas, pastor Marco Leite. Sempre um grande privilégio poder compartilhar o amor de Deus, compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito através da nossa vida. Bom estar com você, Gabriela, Gabi, toda a galera lá da igreja. Conheci esse cara agora que vem descalço para a igreja, muito bom, cara, tu vai lançar essa moda aí. Bom demais estar aqui, estou com a minha família aqui, quase não me acompanham porque meu filho sobe pela parede. Fica de pé, amor, por favor, está com o Pedro e com a Rebeca. Pedro tem quase 2 anos, Rebeca tem 4, viu? E amanhã nós fazemos 15 anos de namoro, ó. Ah, quantos anos você tem? Eu estou com 30 anos, né? Estou com cara de 20, mas... Então, com 15 anos eu a conheci, de lá para cá nós temos escrito uma história de amor. Te amo, viu, amor? Já que eu estou aqui, né? Não poderia deixar de falar isso. Amém. Antes de abrir a sua Bíblia, eu quero apenas falar sobre o dia de hoje com você. Hoje é dia 7 de setembro. Como você sabe, hoje é dia da independência do Brasil. Não sei se você conhece um pouquinho, mas brevemente, Dom Pedro, no dia 9 de janeiro de 1922, ele foi mandado voltar para Portugal. Portugal ia recolonizar o Brasil novamente, e a história diz que Dom Pedro disse assim, olha, já que o povo não quer, pela felicidade do povo, eu digo que fico. Então dia 9 de janeiro foi conhecido como o dia do fico. E então Portugal se revoltou contra o Brasil, e novamente tentaram trazer Dom Pedro de volta para Portugal, para recolonizar o Brasil. E aí no dia então, dia 7 de setembro de 1922, às beiras do rio Ipiranga, Dom Pedro disse aquela frase que todos conhecem, né? Independência ou morte. E nós hoje somos do Brasil porque um dia esse homem teve esse ato de coragem, de dizer, eu não vou voltar para Portugal, eu acredito que nós somos um país, vamos lutar por ele. Muita gente morreu, mas o fato é que nós hoje somos um país independente de Portugal, porque lá atrás foi tomada uma decisão. Hoje o Espírito Santo me trouxe ao coração esse ímpeto de pregar uma palavra que tem como tema: independência é morte. Independência gera morte. Fala quem está falando assim, independência é morte. Quero ler um texto que está lá em Romanos. Pode abaixar um pouquinho, pode abaixar. Está lá em Romanos 3, 23. Pode abrir sua Bíblia, por favor. Romanos capítulo 3, a partir do versículo de número 23. Você vai entender já já por que no nosso caso essa palavra com espiritual, independência significa morte. Quero falar sobre isso com você logo no dia de hoje, 7 de setembro. Diz assim, Romanos 3, 23: pois todos pecaram e precisam da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para que, mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Salmo 118 também diz assim: o Senhor está comigo entre os que me ajudam, por isso verei cumprido o seu desejo. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Melhor é buscar no refúgio do Senhor do que confiar nos príncipes.
Eu quero fazer uma oração antes de falar. Você pode curvar a sua cabeça. Deus, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Nós queremos declarar, Pai, que o nosso coração nessa noite depende de Deus. Nós queremos depender do Senhor, Pai, não depender de nenhuma outra coisa além do Senhor. Nós amamos o Senhor, amamos a Sua palavra, e que a Sua palavra, Deus, possa se tornar uma verdade na nossa vida. Assim nós cremos, em nome de Jesus, amém. Bem, essa palavra cai bem no dia de hoje. Eu lutei até um pouco para pregar sobre isso, parece que é uma coisa, clichê, pregar só logo sobre isso, mas Deus mandou, estou falando. Sobre essa frase, independência de Deus é morte, ou independência de Deus gera morte. Porque a gente vê que ao longo desses anos do Brasil e ao longo da nossa vida, nós ao longo do tempo construímos naturalmente uma história de independência. Eu estava comentando ali atrás com o pastor Silas Filho, um fato há pouco tempo ocorrido comigo, em que a gente foi levar para casa uma planta grande no assaveiro da igreja, e a gente deixou o nosso filho menor de quase 2 anos, o Pedro, lá dentro de casa. E ele, a gente foi lá para fora da rua, a porta ficou aberta lá longe, e ele, por vontade própria, subiu a escada lá de trás, desceu, foi pelo quintal, desceu a casa da minha avó, subiu, e a gente foi lá no carro, daqui a pouco o caminhão buzina, eu olho para o lado, pensei que fosse a porta do carro aberta que eu tinha deixado. Quando eu olho, quem está no meio da rua, com um caminhão parado em frente a ele, meu filho, 2 anos, minha esposa começou a chorar, eu saí correndo, peguei o Pedro, falei, Vanessa, que loucura, porque o meu filho, já moleque pequeno, tem esse ímpeto de ser alguém independente. O ser humano tem esse negócio, de a gente querer, não precisar de depender de ninguém, e muito menos de Deus. A história da independência do homem de Deus começa no Jardim do Éden, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem perfeito, Adão, Eva, habitem no jardim, vivam a vida, sintam o prazer da vida, vocês não vão experimentar a morte, vocês têm liberdade para viver, serem felizes. Ele diz que ao entardecer Deus descia para tomar café com Adão, o Wi-Fi era liberado, tinha tudo à vontade, era uma sala VIP maravilhosa, e ele vivia bem, sendo então dependente de Deus, experimentando a nossa identidade original, ali perto do Criador, daquele que nos formou, que nos amou, que escreveu a nossa história. Mas a Bíblia diz que enquanto essa história ia transcorrendo muito bem, entrou na história uma serpente, que é representação do diabo, e ali ela sugeriu a Eva, disse assim: Eva, eu tenho uma ideia, eu quero uma sugestão para você, eu quero contar para você uma história de independência. Por que você não se torna independente de Deus? Deus é opressor, ele quer que você faça só aquilo que Ele quer. Em outras palavras, você quando comer o fruto da árvore, você vai ter ciência do bem e do mal, vai ser como Deus. E ali então foi o primeiro ato da soberba do homem em querer ser como Deus. Eva então, concordando com aquela ideia, disse: não, legal, eu gostei dessa ideia, diabão, eu gostei, eu quero ser como Deus. Ou seja, eu quero me tornar independente de Deus, eu quero ser como Ele é. Eva então convence seu marido Adão, e a Bíblia diz que Deus bane os dois do paraíso. Então Adão e Eva sofrem as consequências dessa atitude, do desejo de serem independentes de Deus. Diz assim: não, Deus, eu quero experimentar a minha vida, eu quero fazer aquilo que eu quero me tornar independente da sua ordem, eu quero me tornar independente da sua obediência, eu quero viver a minha vida, porque eu acho que eu sei aquilo que é melhor para mim. A Bíblia diz que Deus liberou Adão e Eva, disse: olha, então a partir de hoje, vocês não iriam morrer, mas a partir de hoje vocês vão sofrer a consequência da morte, vocês não serão mais seres eternos. Adão, agora você vai ter que trabalhar, suar a camisa para poder colocar comida em casa. Eva, agora você vai sofrer a dor do parto, você vai ser subjugada pelo seu marido. E a partir de então, como eu disse aqui, a partir do pecado de Adão e Eva, todos os pecaram. Todos nós nascemos pecadores, nascemos com esse DNA, com essa semente da independência dentro do nosso coração. Então, o ser humano já nasce querendo instintivamente se tornar independente de Deus, independente do seu Criador. Você não precisa fazer força para pecar, você não precisa fazer força para errar, é natural do ser humano, porque nós já nascemos com essa palavra, com essa sentença na nossa vida: destituídos foram
da glória de Deus. Ou seja, o ser humano já nasce afastado de Deus, longe da sua identidade original, longe do seu propósito. E nós carregamos essas consequências. Quais consequências? Quero trabalhar aqui. Algumas consequências da nossa independência de Deus, que gera a morte. A primeira delas, a consequência da nossa dependência de Deus é uma vida de aparência. Automaticamente o ser humano, por estar independente de Deus, sempre quis provar para Deus que não precisa dele para ser feliz. Quando a gente fala, cara, Deus é o melhor para a tua vida, Jesus é o caminho. Você fala, não quero não, eu sei o que é melhor para mim. No fundo, você sabe o que você faz. É uma maneira de dizer, eu não preciso de Deus. Eu sei o que é melhor para mim sem Deus. Eu sei quais são as melhores escolhas, eu sei qual é o melhor caminho, eu sei o que é melhor para mim. Não é isso que a gente faz com o pai e com a mãe? Não é isso que eu sempre fiz com a minha mãe? Não, mãe, eu sei o que é melhor, aí deixa eu viver minha vida. Aí o que acontece? Você quebra a cara lá na frente. Aí você diz, caramba, minha mãe sabia aquilo que era melhor para mim. A nossa vida de aparência, a Bíblia fala em Mateus 5 dos fariseus. Os fariseus eram aquele grupo de pessoas que eram religiosos, cumpriam a religião, mas a sua vida era uma vida de máscara, era uma vida maquiada. Alguém conhece aqui a Mary Kay? MAC? O que isso faz, gente? É uma benção, né? Pode estar com a espinha enorme, a Mary Kay passa lá, a base maravilhosa, aquela maquiagem, né? Caríssima, e ela tem o poder de deixar você com a pele sedosa, linda. Olha que lindo. Então, dos outros você consegue esconder a sua espinha, né? Você consegue esconder a sua vida de qualquer um. Mas Deus nessa noite está dizendo para você, ei, os meus olhos são como chama de fogo. Eu conheço a sua vida. Eu sei aquilo que você está tentando esconder de mim, para tentar provar para mim que você é independente de mim. Mas no seu coração você sabe que Ele é o Senhor da tua vida, e que longe dEle, a sua vida é uma vida de morte. A nossa independência de Deus. O mundo nada mais é do que uma tentativa louca de provar a sua independência de Deus. O marketing pessoal, não é? A gente quer botar no Instagram, no Instagram, que estraga a vida, a nossa melhor foto, né? Lá, lindo, maravilhoso. Eu conheço meninos na igreja que convivo, que faz gabinete de conversa, vejo. E tem gente que fala assim, cara, aquele cara ali é tão alegre, olha que legal, poxa, o cara é tão legal, babá. E o meu coração fala, puxa, se você soubesse metade da história da vida dele, você ia saber que essa alegria que ele finge ter, nada mais é do que uma forma dele esconder para si mesmo o quanto distante ele está de Deus. O que o mundo vive é uma mentira. E nessa busca desenfreada por querer provar para as pessoas, e que querer provar para si mesmo, provar para Deus que você é independente dele, o ser humano comete erros fatais, graves, se mete em tanto vício, tantas escolhas erradas, vive a sua vida para querer provar que você não precisa de Deus. Ah, pastor, isso é mentira, claro que não, você está errado. Eu vou provar para você rápido como o ser humano tem se deteriorado por causa da sua busca em querer ser amante de si mesmo. Eva, quando aceitou o convite da serpente, assim, olha, o que ela quis dizer, eu agora vou ser o meu Deus. Deus falou, não coma dessa árvore. Eles desobedeceram a Deus, corromperam o propósito e o plano inicial de Deus. Então eles disseram assim para Deus, Deus, por causa dessa desobediência, eu estou querendo dizer assim, eu quero ser Deus. Uma das coisas que provam a nossa independência de Deus, o quanto o ser humano está se afastando de Deus, esse mês de setembro a gente fala sobre o Setembro Amarelo, não é? A questão do suicídio, uma conscientização sobre o suicídio. Suicídio, a pessoa perdeu o prazer da vida. Eu estava lendo uma reportagem hoje de um bilionário alemão que apostou errado em uma situação, perdeu bilhões, mas tinha muitos outros bilhões. A história diz que ele deitou na linha do trem, o trem passou e matou. Depois de muitas horas a família encontrou ele morto. Perguntaram para a família, por que levou esse homem a se matar? Ele tinha tudo, bilhões e bilhões e bilhões, empresas de cimento, a coisa de Volkswagen, tudo. Morreu, se matou. Quantos e quantos artistas você conhece que se mata? Atores, gente influente com dinheiro, com tudo, youtuber. Agora, vocês sabem, a galera que não é boba, a gente sala tanto, né? Um monte de molecada aí. Você conhece o Felipe Neto, né? Você sabe, né? Ele mesmo fala que ele tem depressão profunda. Depressão. Que adianta de dinheiro? Por que o dinheiro não paga? Por que tudo não resolve? Não consegue.
Porque o ser humano nasce carente de Deus. Nada consegue aplacar o vazio da sua alma, querido. Só o seu relacionamento reestabelecido com o seu Criador, com Deus. Pode ter noção, são 800 mil mortes por ano, uma a cada 40 segundos no mundo. Desde 1980, 30% de aumento no suicídio, jovens de 15 a 29 anos. Dentre tantas coisas, você vê a baleia azul, não é? aquela Reasons Why, aquele seriado que conta a história de 13 motivos para você se matar. Agora uma revistinha mostrou o garotinho para comer a maçã para se matar, que é tanta coisa. E esse é o propósito do diabo. Ele diz que o diabo veio para matar e roubar e destruir a sua vida. Ele quer que você cada dia mais se distancie do plano de Deus. Olha, a depressão. Depressão causa perda ou redução do prazer pela vida, gera angústia e prostração. Mais de 90 mil pessoas foram afastadas do trabalho em 2007 por depressão. Até 2020 a depressão vai ser a maior causa de impotência para trabalhar, sabe, do mundo. Michael Phelps em 2002 ganhou mais de 28 medalhas e dias depois estava entrando num quadro de depressão. Até hoje está saindo da depressão. Então o que é? Então o ser humano dependente de Deus, eu não preciso de nada, porque é dinheiro, é fama, tudo isso. Mesmo com tudo isso o ser humano se mata, tira a sua vida, vive em depressão, não entende o seu propósito, não entende a sua vida. Por mais que tenha tudo, faça tudo: prostituição, sexo, drogas, cigarro, balada, curtida, legal, top, legal. Todo mundo acha que você é feliz. Você tenta provar para as pessoas a sua aparência, mas no fundo você sabe o quanto você é carente de Deus. E por mais que você ache que não precisa de nada, a sua alma clama pelo Senhor. A nossa independência de Deus gera morte, consequência do nosso pecado. Segunda coisa que eu vejo sobre a questão da nossa independência de Deus é uma vida dominada pelo pecado. A nossa independência de Deus faz com que a nossa vida seja dominada pelo pecado. Vou explicar para você. Sabe por isso quando eu falo assim, pastor, eu quero, mas eu não consigo. Eu sei que é errado. Quanta gente eu atendo? Cara, você é louco, velho. Olha o que você está fazendo com a sua vida, cara. Porque isso não existe, cara. Olha. Pastor, eu sei, mas eu não consigo. Eu sei que é errado, mas não consigo. Cara, eu quero, mas eu não consigo. Eu acho que é errado, mas eu não consigo largar. Eu sei, mas não dá. Sabe o que significa isso? A nossa impotência diante das escolhas que você sabe que fazem mal à sua vida é o seu afastamento de Deus, a sua independência de Deus. Ou seja, a sua carne é mais forte que o teu espírito. Você não tem força para combater o pecado. Você não tem força para combater aquilo que é errado na tua vida, porque você está longe de Deus. E é por isso que a gente convive com os nossos pecados de estimação, já viu? Eu largo tudo, mas tem um negócio aqui que eu não consigo fazer. Pastor, olha, eu sou crente, eu venho na igreja, mas pode pedir tudo, mas isso aqui não dá. Peraí, vai quebrar o meu galho, né, Deus? Olha, isso aqui eu resolvo isso aqui, mas... Pessoas afastadas do propósito original de Deus, do plano de Deus, que é amar o Senhor com a sua vida, que é o agradar com o seu coração, quer viver segundo a sua palavra, quer mergulhar no Espírito, quer amar a Deus, quer orar, quer submeter a Deus, para ter força. Eu falei para você, naturalmente o ser humano ele quer pecar, mas para não pecar, para não errar, você precisa se fortalecer no Senhor, se chegar perto de Deus, fala: Deus, eu não quero pecar, eu não quero errar, eu quero me tornar cada dia mais dependente do seu amor, porque eu preciso do Senhor, porque eu preciso de Deus. O ser humano tem se afastado do propósito, da identidade original que Deus colocou no homem. Ele diz: olha, eu vou criar um homem segundo a minha imagem, segundo a minha semelhança. Ele vai ser como eu sou. Você é imagem e semelhança de Deus. Por mais que o diabo tente corromper a sua identidade, você se parece com Deus. Sabe, a dominação pela pornografia. Quanta gente hoje é dominada pela pornografia dentro da igreja muitas vezes. Eu falo, cara, que não é possível, cara. Cara, você tem que... Recentemente um rapaz falou: pastor, me contou uma monte de... Cara que olha pra você não diz isso, cara. Não é possível, cara, você precisa se libertar disso, bicho. Cara, ora, lê a palavra, mergulha com Deus, se aproxima de Deus. Mas são como os fariseus, os religiosos que vinham ao templo para fazer orações a Deus. E
Quem disse, pastor, eu estou fora dessa, porque se eu venho à igreja, automaticamente eu sou dependente de Deus. Não significa nada. Vir à igreja, andar com a Bíblia na mão, andar de gravata, você pode se parecer crente, vir na igreja, sentar no banco, vir na conferência, tá há 20 anos nisso, e ainda assim, viver uma vida independente de Deus. Porque a nossa dependência de Deus é reflexo das nossas ações. É amar o Senhor, é rejeitar o pecado todos os dias. É falar, Senhor, o Senhor falou para não comer árvore. Eu estou até com vontade de comer. Eu acho até que é legal, as pessoas estão curtindo o mundo aí fora. As fotos que eles postam são legais. A vida que eles levam parece boa. Minha carne até quer que eu viva essa vida. Mas eu te amo, Jesus. Eu vou mortificar a minha carne. Eu prefiro obedecer ao Senhor do que me entregar uma vida que para muita gente não tem volta. Eu quero depender do Senhor todos os dias da minha vida. 2 Pedro 2,19 diz assim: porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Ou seja, se você é vencido pelos vícios, automaticamente você é servo desse vício. Se você é vencido pelo cigarro, você é servo do cigarro. Não, que nada, isso é eu que sei. Então para de fumar, não consegue. Pessoas viciadas em masturbação, viciadas em pornografia, viciadas em internet. Quem disse para você que é só... Tem muita gente que prostitui a vida com rede social, com internet. Cara, o cara passa 10 horas por dia na internet, não consegue orar 5 minutos. Aí você quer dizer que você é dependente de Deus? Como? Como é que você vai fortalecer a sua carne contra o mal? Olha o que você tem investido ou gastado o seu tempo com a internet, com prostituição, com aquilo que não agrada ao Senhor. A Bíblia diz em 28, Provérbios 28:3: aquele que encobre a sua transgressão, o seu pecado, nunca prosperará. Mas aquele que confessa, que abre o seu coração e deixa, alcança a misericórdia. Lembra quando Jesus estava escrevendo na praia? A Bíblia diz que aqueles fariseus, os publicanos trouxeram a prostituta, aquela mulher que adulterou, não é? E ela estava lá e foi pega em flagrante, e aqueles caras disseram assim: Jesus, apedreja essa mulher, apedreja, porque ela está errada segundo a lei. Jesus disse assim: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E a Bíblia diz que dos mais velhos aos mais novos, cada um foi saindo, até que sobrou só apenas Jesus e ela. E a mulher disse assim: Jesus, então o Senhor vai me crucificar. E Jesus disse assim: nem eu te condeno, vá, mulher, e não peques mais. Muito lindo esse texto. Parece que Jesus está concordando com o pecado daquela mulher. Na verdade não. Na verdade Jesus disse assim: olha, não vai ser a justiça dos homens que vai perdoar os pecados dessa mulher. Eu perdoo os pecados dela, mas eu estou dizendo assim: vai, mas não peques mais. Se arrepender de verdade, desejar, andar com Deus, ter mudança de vida, não basta você apenas confessar e dizer: Deus, eu confesso, eu não quero mais, eu não vou pecar mais, eu não vou errar mais, eu não vou fazer mais. Só que você sabe que mês que vem, amanhã, você vai fazer o mesmo pecado de novo, você vai errar de novo naquela mesma coisa, você vai voltar a fazer a mesma coisa de novo. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus na tua vida está condicionada não apenas a você confessar, ou seja, não apenas você dizer: olha, eu vou largar, mas você de fato abandonar, não voltar a praticar as mesmas coisas que você tem praticado. Uma vida dominada pelo pecado, o domínio do pecado sobre o homem. Terceiro, uma vida sujeita à ação do diabo. João 5,18: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. O diabo está ao nosso derredor, bramando como leão, tentando nos tragar. Diz em 1 Pedro 5: porque ele tem cuidado de nós. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Uma vida independente de Deus é uma vida exposta, sujeita à ação do maligno nessa vida. Tem gente que não acredita nisso. Em Mateus 17 a Bíblia conta a história de um menino, um jovem endemoniado. Os pais tentaram de tudo para poder curar aquela vida. Chegaram até Jesus. Jesus disse assim: não, esse menino está endemoniado. A Bíblia diz: Jesus falou assim: eu repreendo esse demônio, sai. Porque imediatamente aquele menino se jogava no fogo, batia a cabeça na parede, ele automaticamente voltou à sua sanidade, voltou a viver, voltou à sua identidade original. Tem tanta gente, cara, batendo cabeça na vida, fazendo coisa errada, se dando mal, perdendo anos de vida. Quanta gente, enfiando a vida em cada coisa nunca que a gente
se você contar para você não acredita. Vida promíscua. Sabe, olha, a prática do cutting, por exemplo, uma menina que recentemente conversou comigo, pastor, a gente faz isso porque a dor do corpo para aplacar a dor da alma, né, se cortando. Agora bota sangue num coelho de pelúcia e pendura o coelho enforcado no quarto. Quanta opressão maligna, quanto espírito do diabo. Esses dias ontem uma mãe veio conversar comigo, falando sobre, pastor, ora por mim, a minha irmã que é muito crente, teve um sonho. Deus revelava ela que tinha, meu filho dormia num quarto, tinha um bicho lá da cama. Aí a gente falou o nome de um demônio lá, porque eu não sei o que ela. Eu falei, irmã, primeiro que demônio não tem nome. Isso aí. Mas ela chorando assim, pastor, ora por mim, meu filho está fazendo quanta coisa, canta besteira, vivendo com as amizades erradas, e ele era um menino tão bom, mas eu falei, irmã, querida, isso é opressão maligna, diabo, reino do mal, que quer matar a vida do seu filho. Vamos orar. Nós clamamos pelo sangue de Jesus, oramos pelo filho dela, repreendemos o diabo. Eu falei, semana que vem a senhora volta a conversar comigo, eu quero visitar a sua casa lá. E tem gente que não acredita nisso. O que o diabo mais quer é que você acredite que ele não existe. Deixa eu dizer, você não acreditar no diabo não vai fazer com que ele deixe de existir. Ele continua atuante no mundo das trevas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Quanta coisa, quanto paradoxo que a gente vive hoje nos nossos dias. Sabe, gente se matando, pessoas entrando num caminho que não tem volta. Quanto vídeo que você recebe, quanta coisa que você assiste, são pessoas que vivem independentes de Deus, amantes de si mesmos, pessoas que acham que podem viver uma vida feliz, longe de Deus. Você deve ter visto já quantas vezes no National Geographic, agora de ver isso, muitas vezes a gente vê, né, aquelas caçadas, não é? E uma das vezes eu vi os leões durante dias acompanhando uma manada, né, de elefantes. Os elefantes foram no lago beber ali aquela água, né, água barrenta. E um dos elefantes pequenos, um filhote, acabou se distraindo do caminho e decidiu ir para um outro caminho. Falou, vou curtir aqui né? Vou curtir, vou dar uma saída, uma escapada, dar um pulo, né? Sabe aquela elefante representa aquele, né, eu vou ficar, eu estou na igreja, mas preciso estar na moda, né? Eu preciso estar com a galera, sabendo a gíria do momento, paradinha legal, na escola, na faculdade, no cursinho, no trabalho. Eu tenho que estar com a galera, pastor, qual é? Não é bem assim não, Tu acha que negócio de ser música aí? O que tem? Tá na moda. Sei que sai do carro daquela dancinha, né? Tem, nada a ver, curtiu uma Anitta de vez em quando, pá. Aí o elefantezinho foi. Ele achou que era só um detalhezinho, era rapidinho, era só uma escapadinha, um negocinho rápido. Mas aí mostra o leão aguardando, como a Bíblia diz, bramando como ao nosso derredor, na espreita. Quando o leão percebe que aquele elefante, ele se distancia da manada, a manada que representa a sua proteção, não é? Representa a sua família, o seu esteio, a sua base. E o ser humano ele tende a se distanciar da sua base naturalmente. A gente acha, não, para que meu pai, para que minha mãe? Eu sei o que é melhor para mim, pastor. Não é de Deus, de igreja. Agora eu estou crescido já, eu sei. Ele vai se distanciar. O leão, ele corre desesperadamente. O elefante até tenta voltar e a manada até tenta retornar. Mas o que eles não podem é abrir mão da sua unidade. Porque outros leões matam e vem uma confusão. Aí o leão, ele morde o elefante. O elefante acaba sangrando, morre ali naquele lago. Por que ele morreu? Porque ele se distanciou de Deus. Por que você morre? Porque você se distancia. Você acha que você pode sobreviver independente de Deus. Você dá um passo para fora, aí consegue, nada acontece. Aí dá mais um, e acha que está bem, está tudo certo. O diabo dando corda para você. Vai, para que Deus nada? Vai, para que a igreja nada? Vai, para que a Bíblia nada? Para que a oração nada? Vai. Aí você vai. Daqui a pouco, quando você menos espera, quando você está tão certo da sua vida, não, eu realmente sabia que eu era o cara, eu sou o cara. O diabo vem e dá uma rasteira em você, acaba com a tua vida. Pessoas em depressão, síndrome do pânico, doenças com fundo emocional e também diabólico, para acabar com a sua vida, acabar com a sua felicidade, acabar com o seu desejo de viver. Pessoas vivendo distantes de Deus, não conseguem estudar, romper com a vida. Em último lugar, das consequências da nossa dependência de Deus, prioridade e valores invertidos. Isso é fato. E você não precisa ir muito longe para você
ver isso. Eu sei que você está tão acostumado a abrir o jornal e ver tanta coisa acontecendo, que você não percebe bem, né? Eu botei aqui, olha só, os valores, ó. Hoje é errado ser hétero. Heterossexual hoje está errado, não pode. Não pode comemorar Dia dos Pais. Não pode. Não, pastor, porque tem gente que não tem pai. Não tem pai, mas tem um avô, alguém que foi pai. Não pode, está errado. Errado, fundamentalista. Família só presta até certo ponto. Criou o filho, pagou tudo, faculdade e tal. Agora a família que sempre ajudou e sempre foi, não presta para nada. Família joga fora e vai viver a vida, é isso? Olha os valores invertidos. Uma sociedade independente de Deus. Não existe homem e mulher, gênero. Você é o que você quiser ser. Eu quero ser um cachorro, você pode ser. Ensinar a sexualidade para a criança, pode. A criança tem que aprender, afinal de contas, com 3 anos de idade, o que é, não é? O que é sexo. 2 homens agora são uma família. Antes não era, agora é. Criança pode mudar de sexo. Sem um pai aprovar, ele pode mudar de sexo. Os valores, né? Não que possa, mas os pais não podem mais bater nos filhos. Uma teoria vale mais do que uma lei. Hoje é isso. A teoria vale mais do que a ciência. Uma teoria vale mais do que a ciência. Uma ideia vale mais do que uma história. O que é ideologia de alguma coisa? Ideologia de gênero, é uma ideia que tem mais peso em um confronto do que uma história consubstanciada pela ciência, uma história de vida. A nossa história, a história da humanidade até aqui, foi jogada no lixo por causa de uma ideia. É isso? A sociedade é essa? Beijar 4 pessoas ao mesmo tempo agora é normal. Você viu um vídeo agora que saiu, as garotas beijando, bota as 4 bocas assim, ó. Normal. Os valores de uma sociedade independente de Deus. A última que você vai... A gente acha normal, muita gente acha normal, um preso ser candidato à presidência. Tem muita gente que acha normal isso. Isso é sério, gente. O grotesco, o absurdo se tornou normal. O pecado, a depravação do homem que estraga o homem se tornou normal. Eu tenho alguém que eu convivo, que é gay, homossexual. Convivo, conheço de anos de vida. Chegou depois de uma certa idade, acabou a vida. Acabou. Até 30 anos consegue viver uma vida de aparência, né? O corpo e tal. A partir dos 30 anos, começa a receber os reflexos do seu corpo, de uma vida de pecado. É a vida que o ser humano leva. Uma vida independente de Deus. No ranking da sua vida, aonde está Deus, a Bíblia, a oração, os valores de família? Onde está Deus na sua vida? No seu ranking de valores, aonde Deus está? Quero dizer para você que se Deus não estiver no primeiro lugar, Ele não está na sua vida. Deus não aceita, obrigado por ter me dado uma caroninha aqui no cantinho do carro. Não, Ele não vai entrar no seu carro. Ele só entra se você sair do banco do motorista, deixar Ele entrar e dirigir o seu carro. Se você não permitir que Deus invada o seu ser, controle a sua vida, Ele não vai estar na sua vida. Ele quer ser o primeiro lugar. O ser humano vive uma busca desenfreada, sabe? Olha, eu quero namorar, pastor, eu quero carro, eu quero casa, eu quero casamento, eu quero encontrar a minha vida, eu quero ter sucesso, eu quero viver. Só que mal ele sabe que Deus promete tudo isso se o ser humano buscar em primeiro lugar a Deus, buscar em primeiro lugar a mim, o meu reino, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele tem uma vida de sucesso para você, de alegria, de bênção, mas você precisa aprender a depender do Senhor e não depender dos likes do Instagram. Sabe que hoje tem muita gente em depressão, em crise existencial, por causa das redes sociais? Sei do estudo que eu li recentemente de uma pesquisa que associa a rede social à depressão. Por quê? Porque as pessoas, elas agora medem o sucesso pessoal de vida pelas curtidas que ele tem, pela influência que ele tem na rede social. Pô, aquela menina teve 300 curtidas, eu tive só 50. Tem alguma coisa errada. Deus me ama, Deus ama mais ela do que a mim, eu não presto para nada. Aí apela, né? Bota um biquinão, aí ela vai ver. Aí aumenta a curtida. Aí os comportamentos são baseados em termos de rede social. Aí se tiver muita curtida, muito sucesso, muito like, muito legal. O cara está com muito like, mas a vida está arrebentada, estragada,
Quem tem que ter like na sua vida é Deus. Deus tem que olhar para você assim, ó, eu vou dar like na sua vida, eu vou dar like na sua rede social. Não é a rede social, o Instagram, o Facebook vão determinar a sua vida, é Deus. Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer ser o teu Deus. Mas você precisa aprender a depender de Deus. E é tão bom depender de Deus e se lançar e dizer assim, Deus, eu confio no Senhor. Eu quero depender do Senhor, eu quero viver de acordo com a tua palavra. Olha as consequências, o resultado de uma vida dependente de Deus. Primeiro, uma vida com propósito. Uma vida sem propósito, uma vida que espera pelo que acontece, pelo acaso. Uma vida com propósito é viver de propósito. O propósito vai basear a sua vida para você tomar as suas decisões. Eu vou tomar uma decisão porque eu tenho um propósito. Eu quero fazer uma faculdade de medicina. Por causa daquele objetivo que eu tenho de vida, eu vou organizar a minha vida em função daquele objetivo. Se você não tem um objetivo claro e definido, a sua vida se desorganiza. Você peca, você erra, porque você não sabe onde você quer chegar. A primeira coisa que Deus quer dar ao ser humano, quando ele passa a depender de Deus, é um propósito, ou seja, uma razão para viver. Deus é a razão que você ainda não tem para viver. A sua vida não é apenas alguns anos que você vai estudar para trabalhar, para ganhar dinheiro, para arrumar um emprego melhor, para crescer, para ir para Disney, para abraçar o Mickey, para tirar foto e depois morre, acabou. Essa é a sua vida? É isso que você tem para viver? Esse é o futuro da sua vida? Um futuro tão medíocre, tão mediano? Deus não tem isso para você. Deus tem um propósito muito mais excelente para a sua vida. A Bíblia diz, Jeremias, ei Jeremias, não se ache fraco, porque antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já havia te conhecido, eu já havia escrito a sua história. Vai Jeremias, vive a sua vida. Deus está dizendo para pessoas aqui, ei cara, eu sei quem você é, eu te escolhi, eu tenho vida para você, eu tenho um propósito para você. O ser humano precisa de um propósito, de um sentido para viver. Enquanto você não encontra esse propósito, você tenta aplacar esse vazio da sua alma com esse propósito aparente de andar segundo uma moda, segundo um grupo, de falar, pegar um cigarro, de ostentar um estereótipo, fingir alguma coisa que na verdade não é a sua identidade original. Quanta gente fazendo aquilo que não se sente bem. Pessoas que fazem e representam comportamentos de raiva, sofreram abusos no passado, traumas, feriram a sua alma. E por mais que ele saiba, ele se força a ser alguém que ele não é. E o diabo ele vai jogando sementes de ódio no seu coração, enraivecendo você. Você abre brecha, o mundo espiritual, o diabo entra, faz morada no seu coração. Quando na verdade Deus tinha um propósito excelente para você lá no início. Escrever uma história de sucesso ao seu lado. Se Adão, Eva, coloque o nome dos animais, vivam a vida de vocês. Mas Eva deu a brecha para o inimigo entrou nos seus ouvidos com uma sugestão, ela aceitou aquela sugestão do diabo, corrompeu o propósito inicial de Deus na sua vida. E sofreu as consequências do pecado, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado traz o jugo da morte. A Bíblia diz, mas o Senhor, o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus, ou seja, o bem de Deus é a vida em abundância. Deus quer trazer vida onde existe morte no seu coração hoje. Deus quer trazer vida nessa ferida que você carrega na sua alma há tantos anos, Senhor, Pai. Oh, pastor, você não sabe como é que está a minha vida, minha família, como eu fui criado, minha história, não interessa. Deus, Ele quer ser o seu pai, um bom pai, o pai que te ama, o pai que te conhece. Ele quer dar sentido e propósito à sua vida. Ele conhece o que é melhor para você. Ele conhece quais são os melhores caminhos para a sua vida. Você não sabe aquilo que é melhor para você. Por isso que você olhar para trás para a sua vida hoje, você vai ver, caramba, eu podia ter feito tantas coisas diferentes do que eu vivo hoje. Eu poderia ter acertado mais, poderia ter escrito outras histórias, feito outras coisas, mas eu errei tanto, porque eu pensei que eu sabia aquilo que era melhor para mim. Mas hoje eu sei que eu, na verdade, não sei aquilo que é melhor para mim, mas Deus sabe. Ele quer ser o teu Deus, Ele quer ser o teu Senhor. Entrega o controle nas mãos de Deus. Fala, Deus, eu quero viver segundo o Senhor quer.
Uma vez faltou luz no meu prédio, apagou tudo escuro. E aí, logo, né, meu filho começou a gritar, a chorar, pai, minha filha. Porque apesar deles brincarem e acharem que sabem o que é melhor, no escuro da vida, eu sabia o que era melhor para eles, porque eu conhecia o caminho. Assim com Deus, o ser humano vive com os olhos fechados e vendados pelo pecado. Acha que sabe o que é melhor, mas é como se alguém estivesse andando na vida, cego, sem saber o caminho. Você pensa que é o cara, mas você está cego. Daqui a pouco está lá um buraco para você cair, uma banana, uma casca de banana para você escorregar, uma lama para você se sujar. Eu fico vendo, tem gente pulando na lama, rindo, todo sujo de lama, todo podre, rindo, brincando. Ah, se ele pudesse sair de cena e enxergar como está a vida dele, sujo pelo pecado, estragado pela vida, podre por dentro, maquiado, fingindo ser alguém que não é. Ah, querido, o Espírito Santo quer entrar na sua vida, Ele quer limpar a sua vida, Ele quer retirar aquilo que não presta, para trazer novamente sentido à sua existência. Sabe outra coisa que a gente carrega no coração quando a gente depende de Deus? Alegria e prazer para viver. Sabe, não vivemos plenamente felizes porque a nossa felicidade muitas vezes é baseada nas circunstâncias da vida. Mas a verdadeira felicidade não está nas circunstâncias da vida, mas está em confiar naquele que vive, que reina, confiar no seu Deus, confiar no seu Senhor. A verdadeira felicidade está em ter sido alcançado por esse amor, em saber que apesar dos homens te rejeitarem, apesar da vida não dar oportunidade, apesar de você não ser o padrão que o mundo diz que você tem que ser, Ele te aceitou, Ele te escolheu, Ele te amou primeiro, e Ele está dizendo para você: ei filho, eu te amo do jeito que você é, eu quero ser o teu Deus, eu quero ser o teu Senhor, eu quero ser o teu Pai. Ele quer ser o teu Pai, Ele quer ser o teu Deus. Ele quer te ajudar a corrigir a rota de pecado e de erro na sua vida. Aprenda a depender de Deus. Verdadeira liberdade. Em João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O conceito de liberdade para o mundo não é um conceito de liberdade correto, fácil de analisar. O conceito de liberdade é o seguinte: olha, eu posso fazer o que eu quero, eu que sei o que é melhor para mim, vou viver a minha vida. Se fosse assim, liberdade, um viciado em cocaína deixaria de cheirar cocaína de um dia para o outro. Um viciado em prostituição de um dia para o outro. Não é assim? A falsa liberdade é aquela liberdade que faz você virar escravo de um comportamento, escravo de um vício, escravo de uma planta, escravo de uma atitude, escravo de um jogo, escravo de um telefone, escravo de alguém. Deus não criou você para ser escravo, Deus criou você para ser livre. E a verdadeira liberdade está em confiar no teu Criador. A Bíblia diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É verdadeiramente, Ele quer te libertar, para que você verdadeiramente experimente a liberdade de você poder escolher: isso não presta para mim, eu não quero isso, isso não presta para mim, porque eu sei que existe um Deus no meu coração, existe um Espírito na minha vida, e é Ele que diz aquilo que é melhor, o que não é. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz. Não é o que as pessoas falam, é o que a Bíblia diz. Não é o que o fulano fala, é o que Deus diz. A minha liberdade está em Deus. Eu quero ser livre em Deus. E dizer: Deus, eu fui comprado. Então, como o apóstolo Paulo fala: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo, já não vivo mais como vivia, mas vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu escolhi não ter liberdade, porque Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Eu escolhi não ter escolha. O que Ele decidir, está decidido, porque Ele é o meu Pai, Ele é o meu Deus. Ele sabe o que é melhor, porque Ele é Deus, e Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom. As pessoas não sabem o que é melhor para você.
O mundo não sabe o que é melhor para você, o diabo não sabe o que é melhor para você, mas o Deus que é bom, Ele sabe o que é melhor. Ele é um Deus bom, Ele é o seu Pai. Oh Jesus, a nossa independência de Deus nos tornou escravo do pecado. Nesse ato de querer ser independente de Deus, o que a serpente queria é fazer com que Eva se tornasse independente de Deus, para que ela automaticamente se tornasse dependente do pecado. Então não bate. A independência do pecado te leva a ser dependente de Deus, e a tua independência de Deus te leva a ser dependente do pecado. Não tem solução, não tem saída. O que você escolhe? Depender do pecado ou depender de Deus? Ser independente de Deus ou independente do pecado? A gente fala assim: Deus, eu quero tudo do Senhor. Deus, se quisermos tudo de Deus, antes de queremos tudo de Deus, Deus precisa ter tudo de nós. Enquanto Deus não tiver tudo de nós, nós não teremos tudo de Deus. Fala: Deus, eu te entrego uma parte. Senhor, eu confio numa parte, eu confio num pedaço. E Deus era: filho, entrega tudo. Eu quero tudo, eu quero teu coração. Entrega tudo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu sou o teu Deus, ó Israel. Eu sou o teu Deus, ó Sião. Ó Espírito Santo. E a última coisa que Deus nos dá, através da nossa dependência de Deus, é a nossa salvação. O nosso escape do pecado, escape da perdição eterna. Salvação. Ou seja, o homem corrompeu, ele se tornou independente de Deus, foi expulso do paraíso, sofre as consequências do pecado, nasce pecador, o seu DNA foi contagiado pelo pecado. Mas Deus, que é um Deus bom, poderia ter destruído a humanidade, feito tudo de novo, poderia, mas Ele deu um voto ao homem. Sim, eu criei o homem. Por mais que ele esteja perdido, existe dentro do seu interior a minha essência, porque Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então eu vou desenvolver um plano para redimir o homem, para trazer o homem novamente à sua identidade original. Eu vou enviar Jesus, o meu filho, para perdoar os pecados da humanidade. A Bíblia diz que aquele que crê no Filho será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Provérbios 3:5 diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não confies no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele consertará as tuas veredas. Não seja sábio ao teu próprio olho. Teme ao Senhor, aparta-te do mal, e isso será saúde para o teu corpo e alento para os teus ossos. Olha, teme ao Senhor, confia no Senhor, confia nele. Isso será saúde para a tua alma, isso será alento para os teus ossos, isso será vida na tua vida. Ele quer ser o teu Deus, Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer trazer salvação para a tua casa, salvação para a tua vida, salvação para a tua história. Ele quer te redimir, Ele quer te perdoar. Mas você precisa aprender a confiar no Senhor, a temer ao Senhor e a confiar nele, a dizer: Deus, apesar dos meus erros, apesar do meu passado, eu quero confiar no Senhor, eu quero temer ao Senhor. Fica de pé no seu lugar, por favor. Quero orar. O que Deus quer com tudo isso, pastor? Deus, Ele quer, sabe, transformar você em um provocador de mudanças. Deus quer transformar você em um provocador de mudanças. Ele quer que você provoque mudanças na sua vida. Ele quer que você provoque mudanças ao seu redor. Ele quer que você promova mudanças na sua casa, no seu trabalho. Tem algum provocador de mudança aqui hoje? Tem alguém que vai provocar mudanças na sua vida, no seu trabalho, na sua casa? Ele quer que você crie uma revolta contra o pecado, uma revolta contra tudo aquilo que Ele não aceita na sua palavra. Você é um provocador de mudanças, sabe? Para de se vitimizar, para de se achar um coitado. Levante-se nessa noite, assuma uma postura
Abra o seu coração e diga: a partir de hoje, Deus, eu não vou ser mais o ator secundário, o coadjuvante. A partir de hoje, eu vou ser o diretor da minha vida. Eu vou ser o ator principal da minha história. Eu vou ser o protagonista da minha vida. Ninguém vai determinar sobre o meu futuro. Ninguém vai determinar sobre a minha casa. Ninguém vai determinar sobre a minha vida. Ninguém vai falar sobre mim, porque Deus é o meu Pai. E a caneta da história está na tua mão. Começa a escrever, começa a pensar agora. O que você vai escrever na tua vida? Quais são os teus projetos? Quais são os teus planos? Deus está colocando uma caneta na tua mão. O ser humano experimenta tanta coisa aí fora. A gente se lança em tanta porcaria. Tem cara agora fazendo sexo até com árvore. Pra você ter ideia, até com árvore. Qual é a luta da humanidade ao longo de toda essa história? É a luta contra Deus, contra a Bíblia, contra Jesus. Por que lutam tanto contra isso? Porque eles sabem que Jesus é a verdade. João 14,6 diz assim: eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. David Brainerd foi um pregador para os índios. Ele abriu mão da sua vida para pregar para os índios, propósito de vida. Na sua morte ele disse assim: ainda que eu tivesse 1000 vidas, eu entregaria todas elas a Jesus. Se eu tivesse 1000 vidas, eu poderia tomar muitas outras atitudes, eu mudaria tudo, mas existe uma coisa que eu não mudaria: a decisão de viver para Jesus. Eu poderia mudar o carro, mudar a casa, mudar o país, mudar a roupa, escolher tudo de novo, mas Jesus, eu não mudaria nunca. Essa semana uma notícia, eu acabo aqui, mexeu muito comigo. Eu com minha esposa em casa, a gente viu a notícia de uma repórter acompanhando, da BBC, não sei se você viu essa notícia, de uma repórter que foi diagnosticada com câncer no seio. E ela tem um filho de 3 anos de idade. Os médicos disseram: olha, o seu câncer, ele está em um estado já avançado, não adianta tirar o seu seio, já tomou conta dos seus órgãos. Ela falou: doutor, eu não quero saber quanto tempo de vida eu tenho, eu quero viver a minha vida, quero viver feliz. Mesmo com uma doença tão grave, sob um jugo tão pecado, tão duro, um jugo de morte, ela escolheu ser feliz. Legal isso. Nada pode tirar a sua felicidade. E passando algum tempo, agravou o quadro, ela voltou ao médico. O médico: olha, eu sou obrigado a dizer para você quanto tempo você tem, porque eu sou médico, eu preciso dizer. O médico deu ela apenas alguns dias de vida. Anteontem eu olhei o jornal de noite e ela ainda estava viva. Anteontem eu falei: olha só que incrível. Aí ela nesses últimos dias de vida, ela estava, ao invés de se lamuriar, reclamar, se vitimizar, assim, por que eu? Ela começou a escrever um livro, comprou presente para o filho abrir até os 21 anos de idade. O filho dela tem 3 anos. Falei: meu filho não vai lembrar de mim, mas eu vou deixar para ele algumas cartas. Ele, todo aniversário dele, ele vai abrir uma carta, eu falando com ele, conselhos da minha vida para ele. Aí ontem eu abri o G1 de manhã, eu falei, foi com uma bomba no meu coração. Ela morreu, acabou, não tem mais jeito. A única coisa que restou foram as cartas que ela deixou para o filho, os presentes que ela deixou para o filho abrir quando tivesse 20, até 21 anos. Ele tem 3. Eu me emocionei e chorei, porque o meu filho tem quase 3 anos de idade. Eu falei: Deus, o que é a nossa vida? O que é a nossa vida? E o Espírito Santo falou no meu coração: e se você soubesse quanto tempo você tem de vida? E se você soubesse que hoje fosse o seu último dia? E se hoje fosse o seu último dia? Se hoje fosse o seu último dia? Só tem uma chance. Cara, o interessante é, a vida é um dom maravilhoso. Você só tem uma vez, você só tem uma ficha para viver. Não tem mais, não tem replay. É uma vez. Deu play, acabou. Já era, brother. Uma vez e nunca mais. E eu disse um dia: se Deus, eu quero morrer vazio, eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida, Pai. Eu não vou me apegar a tanta coisa. Eu quero Deus, eu quero viver para Deus. Eu quero me apaixonar por Jesus, eu quero me entregar para Ele. Nada vai colar em mim, nada vai me encher mais do que a presença de Deus, do que daquele que me enviou. Eu quero que a minha vida tenha utilidade, eu quero estar vivo. Eu não quero sobreviver, eu quero viver. Eu quero convidar você. Quem sabe hoje tem alguém aqui que está vivendo independente de Deus.
E hoje você quer tomar uma atitude de se tornar dependente de Deus. Se você quer, sai de onde você está e vem aqui à frente. Vem aqui à frente, você chega aqui e diga: Deus, eu quero depender do Senhor. Quem sabe você tem vivido uma vida de independência, feito as suas próprias escolhas, mas Deus trouxe você aqui hoje para falar para você: filho, eu quero que você dependa de mim. Se hoje você quiser tomar uma atitude, depender de Deus, sai de onde você está, peça licença onde você estiver e vem aqui à frente. Eu quero fazer uma oração por você. Quem sabe você está afastado de Deus, tanta coisa errada, tantas escolhas erradas, por tantos caminhos errados. Só Deus e você sabe o que se passa no seu coração, mas Ele é o teu Pai, e Ele está aqui hoje para te curar, para te perdoar, para te dar uma nova chance, para escrever uma nova história na tua vida. Mas você precisa aceitar o chamado de Deus e dizer: Deus, eu quero me tornar dependente do Senhor. Se você quer abrir mão dessa religiosidade, de escolhas erradas que você tenha feito ou esteja fazendo na sua vida hoje, hoje é o teu dia, hoje é a tua chance.